Bom dia, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no Museu MM Gerdau, Museu das Minas do Metal. A gente hoje está executando esse encontro, do projeto Museu Através da Cidade. O encontro aqui no museu, que a gente vai falar um pouquinho dos nossos eixos, o que a gente tem trabalhado dentro do projeto. O Museu Através da Cidade está sendo executado por educativo do MM Gerdau, Museu das Minas do Metal, financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e tem patrocínio do Grupo Zelo. A gente entende esse projeto como um projeto muito especial. Em 2022 a gente está se dedicando, se debruçando nele, para trazer os nossos encontros com educadores, educadoras, corpo escolar, comunidade escolar e atender os educandos. Dentro do projeto a gente vai atender 10 instituições, entre ENEIs e creches conveniadas com a Prefeitura. O projeto ele traz 2 eixos temáticos que a gente acha muito importante e urgente trabalhar na educação infantil. E hoje o nosso encontro vai perpassar um pouco por esse lugar. A gente vai conversar aqui, a gente vai para a parte prática, a gente vai visitar o museu. Então tem todo um pouco desse encontro nosso aqui para poder conversar sobre essas 2 temáticas. Pensar em educação infantil é pensar também nesse processo do cuidado, E para esse encontro de agora, eu queria convidar a gente a ficar nesse lugar que a gente está mesmo, a gente só levantar, para a gente poder se apresentar por um outro viés, pensando que todos aqui estão envolvidos pela educação. Podemos? Posso começar? Você quer começar aí? Janaína, penso em afetos.
a gente vai trazer as temáticas da educação infantil dentro dos eixos temáticos propostos dentro do projeto Museu Através da Cidade. O primeiro deles, que a gente propôs trabalhar, as relações étnico-raciais. O segundo, a gente está tratando de gênero e mineridades, né? Pensando um pouco de como a gente vai se aprofundar desses eixos dentro da escola, pensando em como a gente vai provocar os alunos e educadores a partir dessas temáticas tão importantes e urgentes. E pensando como a gente desbrava o museu, né, por meio de temáticas e por meio de assuntos, de abordagens que são muito importantes. Né? Pensar muito no viés que o museu, às vezes, no imaginário, é aquele lugar que detém um acervo ou de longa duração, de média ou curta, temporária ou permanente, né, que parece um pouco estática. Eu acho que a gente sai desse lugar quando a gente se propõe a dar vida para esse lugar, né? A vida com o público externo, os visitantes, a vida com o público interno, né? As equipes que trabalham no museu, e a vida dos provocadores com a equipe educativa, né? Que provoca o tempo todo, através da mediação, de movimentarmos esses acervos, seja em qual for, né? Pensando no Museu das Artes Mental, a gente hoje, o museu trabalha com um conceito de mineralogia, né, e de metalurgia. A gente vai poder ver um pouquinho desse acervo. E através desse acervo a gente traz outras ideias, né, de diálogo de temas que nos perpassam. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai conversar e a gente queria ouvir vocês. Quando alguém quiser falar, eu acho que é esse lugar para vocês compartilharem um pouquinho, só se vocês levantarem a mão que a gente vai passar os microfones, tá bom? Todo mundo me ouve bem? Então, bom, como a Janaína falou, né, a gente está aqui mais uma vez para poder falar do projeto, só que daí, como a gente convidou vocês, né, a ocuparem esse espaço, que é o espaço do Museu das Artes do Metal, a gente pensou também em trazer um pouco do projeto e como ele se entrelaça com o nosso trabalho que a gente já desenvolve aqui, né, no educativo, que agora ele vai para as escolas, mas eu gosto de pensar que ele é uma metáfora de que a gente atravessa a cidade, mas a gente também atravessa os nossos questionamentos, a gente atravessa o acervo do museu, e o que a gente encontra nesse caminho é essa rede que a gente tece na educação, tanto na educação infantil quanto nas nossas ações, né? E também, eu acho que na nossa formação como sujeitos, assim. O projeto, o Museu Através da Cidade, a gente já conversou nas outras formações, mas ele tem um histórico, né? Agora ele é feito na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, mas a gente já fez algumas ações, né, piloto, nesse sentido de tentar levar o acervo e o conhecimento que a gente produz aqui no museu para as escolas. O museu, gente, ele tem um papel social, na verdade ele tem alguns, né, mas assim, pensando na questão da educação, a gente tem um papel social que é manter um diálogo permanente com a sociedade para além dos muros, né, da instituição. Porque muito como a Jana falou, aqui a gente trabalha com uma exposição de longa duração, então é como se fosse um acervo fixo, né? Ele sempre é questionado, é mudado, mas a gente trabalha com um acervo que já está aqui desde o início do museu. E é o nosso papel como educativo e também, né, eu acho que o que nos move na educação aqui dentro é sempre questionar esse acervo para a gente ver as outras histórias que às vezes estão ali, não na camada mais superficial do acervo, mas que a gente também pode trazer para contar mais do acervo e mais de nós mesmos, assim. Então, os dois eixos do projeto, eles nascem muito, né, nesse intuito e procurando essas outras histórias. A gente vai passar pelo acervo depois, vou conversar com vocês com os nossos principais disparadores, por exemplo, nas visitas que a gente fez aqui dentro. Mas aí, a nossa ideia e de onde o projeto nasce foi nesses questionamentos que a gente precisou fazer para encontrar essas outras histórias. Como, por exemplo, né, uma questão que a gente traz muito no primeiro eixo, que é o eixo étnico-racial. A gente pensa arte, a gente pensa cultura, mas a gente pensa bastante nos ofícios também, né? Porque a gente está no museu que ele vai falar muito de ciência e tecnologia e de trabalho, né? A gente pensa o trabalho da metalurgia, o trabalho da mineração, o trabalho da geologia, por exemplo. Então, a gente pega esses três nortes, digamos assim, né? Para a gente poder repensar esse acervo. Então, por exemplo, na nossa exposição que a gente tem uma amostra de ouro, né? A gente pode pensar o trabalho que perpassa esse ouro, o conhecimento que perpassa a mineração, a transformação, né, desse mineral. E daí, quando a gente tenta entender as nossas relações sociais, como por exemplo com os povos de África, né, e nisso a gente vai passar pelas relações culturais mais claras, a gente precisa passar pela relação da colonização e da escravização nesses povos, a gente consegue olhar para esse acervo e pensar assim,
O que esse ouro me conta, por exemplo, sei lá, para além do solo de Minas Gerais, ou para além do que a gente usa ele hoje, assim. Então, as narrativas que a gente vai tecendo nas visitas e depois que a gente leva para o projeto, como vocês sabem, né, a gente vai levar a contação de histórias sobre o Chico Rei. O Chico Rei é uma história de resistência, que também perpassa pelos ofícios e pela história dos povos de África. A gente encontra ali nesse acervo essas histórias que elas estão ali, né, gente? Os sujeitos, eles sempre estão ali. A gente não dá voz para ninguém, a gente, na verdade, nos questionamentos que a gente vai construir em relação ao acervo, a gente vai encontrando essas vozes que já estão ali falando. E quando a gente encontra, elas falam do que já aconteceu, mas elas falam muito do nosso presente. E eu acho que nisso a gente volta a pensar, por exemplo, como a Jana falou, que são temas urgentes e que a gente precisa seguir discutindo. Até agora, tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, no nosso primeiro eixo, né, quando a gente leva as atividades para as escolas de fazer as máscaras africanas e de fazer as tintas com os pigmentos, a gente passa ali pela arte, que se a gente pensar, a gente tem ofícios na arte, né? Vamos pensar ali, trabalhar madeira para criar uma máscara, trabalhar os pigmentos, os tipos de sol para poder criar tintas, por exemplo. A gente passa ali por ofício, por ciência, por tecnologia, né? Não sei, às vezes a gente se torna muito acostumado a pensar na tecnologia, só na tecnologia digital, né? Que para a gente é o que talvez seja mais de fácil acesso ou de mais fácil visualização hoje em dia. Mas se a gente pensar que eu consegui transformar um solo, usá-lo tanto para plantar, saber que ali eu vou, por exemplo, criar gado, conseguir plantar um pasto, olhar para ele e pensar que eu consigo transformar aquele em tinta, ou às vezes um tijolo para construir uma casa, isso é tecnologia, isso é ciência, isso é conhecimento, assim. Então a gente, na nossa jornada educativa, e olhando para o acervo todos os dias com diferentes públicos e às vezes com os nossos próprios questionamentos, né, assim, de sujeitos, a gente conseguiu ver esses atravessamentos e foi tecendo essa rede mesmo entre o nosso ofício, pensar o ofício da educação, pensar esses ofícios que atravessam essas outras questões como racismo, questão de gênero, colonização, que a gente criou essa narrativa, né, que se torna uma história, mas também se torna levar essas perguntas e essas novas possibilidades de ver, por exemplo, para as crianças nas escolas. Isso é só uma das possibilidades e um dos pontos de partida, né? Porque como são temas amplos e que se desdobram de várias formas, esse foi um jeito que a gente escolheu de levar, mas a gente pode sempre pensar o acervo, e eu acho que é muito do nosso trabalho, que a gente todos os dias, a gente passa por ele com os diferentes públicos, com os nossos diferentes questionamentos, a gente trabalha o acervo de outras formas, assim. Então, não me adiantando muito, mas acaba até sendo um convite para vocês, né, que vocês vão conhecer o acervo, talvez também vocês passarem por ele e pensar, né, as outras possibilidades. Talvez eu possa trabalhar um questionamento que é meu, né, dentro desse acervo, que é muito também do nosso papel, né, voltando no início, pensando em papel social dos museus, todos nós somos sujeitos, todos nós somos atravessados por várias questões todos os dias, assim. Então, no espaço de conhecimento, o papel dele também possibilitar que eu trabalhe essas questões que me atravessam. Bom, lá na creche, eu sou da creche Mário Mazarello. Lá na nossa creche, a gente dá muito valor à cultura e à arte. Nós temos um espaço lá, que é um ateliê, nós chamamos de artesário, onde a gente instrui e incentiva a arte para as crianças. Seja na pintura, seja na escultura, coisa que eles já fizeram também, no desenho, em tudo. Porque a gente sabe que é importante para a educação o resgate dessa cultura. De certa forma, a educação em si, ela tem que ir além do escrever, do saber ler, ela tem que ir além. Ela tem que resgatar certas coisas culturais, certos elementos. Quem não estiver conseguindo ver, a gente está projetando no telão. Você pode falar, A gente vai projetar no telão aqui algumas fotos de algumas de nossas ações aqui, tanto do educativo do museu, né, como depois para as ações do museu através da cidade, assim. Então, a gente tem talvez um pouquinho das nossas oficinas, como é que elas foram trabalhadas aqui antes,
Para ilustrar, né, um pouco disso que eu falei, assim. Vocês conseguem ver bem? Traz um histórico do museu. Esqueci. Obrigada. Porque, na verdade, eu ia aproveitar que eu estava lá para poder ir narrando um pouquinho do que vocês estão vendo aí, que eu acho que faz parte de alguns processos que algumas escolas já passaram, outras irão passar, um pouquinho dessa produção, né, de trabalhar os pigmentos, de trabalhar a cultura popular, né? Então aqui a gente tem essa dança das fitas, trabalhar a argila, né, nessa construção do processo coletivo, né, colocar a mão na massa, contar histórias, né? Eu acho que todos nós contamos um pouco das nossas histórias todos os dias, todos nós somos contadores. E é um pouquinho desse processo aí para ir inspirando. Eu acho que vocês fazem muito bem dentro do ambiente escolar também, né? E assim, gente, já mostrando as atividades, eu acho que é mais uma vez a gente pensar que tem as coisas que a gente traz e tem as coisas que a gente não traz, né? Assim, ou pelo menos a gente pincela e né, espera que vocês consigam trabalhar, né, da forma que vocês se sintam mais confortáveis. Você trouxe a questão da arte, por exemplo, é uma questão muito cara para nós, né? Assim, tanto como educativo, quanto museu e para o projeto do Museu Através da Cidade. Mas é, por exemplo, um eixo que a gente pincela ali, né, nas nossas atividades. Eu acredito que possa ser um eixo muito importante, principalmente, né, pensando que aqui a gente tem um encontro e a gente espera muito que vocês se tornem multiplicadores, né, das nossas discussões, das nossas atividades. Então, o eixo da arte, por exemplo, a gente pensar as várias formas de arte, né, os vários corpos, é, por exemplo, uma forma de multiplicação dessas discussões, né, assim. Talvez possa ser um início para a gente se sentir mais confortável, né, para entender melhor essas questões e mais uma vez para responder aos questionamentos, né, dentro do museu e na escola, assim, do que a gente vem lá fora, né, pede que a gente trate, que a gente converse, né, que a gente trabalhe com os alunos. E que projeto é esse? O Museu Através da Cidade nasce um pouco desse lugar das EMEIs, né, da educação infantil não poder atravessar para vir em equipamentos como museus, espaços culturais, que a gente acredita que é esse lugar de ocupação, que é esse lugar de ativação, de estar presente desses públicos. Então, o educativo do MM Gerdau, ele parte para esse lugar para poder levar um pouco desse acervo, um pouco dos diálogos que a gente traça aqui dentro, das temáticas que a gente trabalha para as EMEIs. A gente escolhe trabalhar com 2 eixos temáticos, que a gente nomeou o primeiro eixo de étnico-racial e o segundo que a gente chamou de gênero e mineridades. A gente acha que são 2 temas muito relevantes, importantes e urgentes para a gente se tratar desde a primeira infância, né? E como abordar tudo isso? Eu acho que mais do que tudo isso é um espaço de troca. Dentro desse projeto, a gente teve encontros entre educadoras e educadores antes da execução do projeto da escola, então esse convite para que os educadores e educadoras estivessem aqui conosco, que nós também estivéssemos, atravessássemos a cidade para estar no ambiente escolar, num dia de encontro pedagógico, para depois a gente ir para a escola para traçar um pouco desse contato com as crianças, através de contação de história. A gente escolheu esse eixo, e eu acho que a gente fez um pouquinho disso aí, mesmo que foi dentro dos grupos, né? A gente traçar um pouco desse lugar da contação de história, trabalhando essas 2 temáticas, mas também a gente encontrou um outro lugar que era de materializar o processo. Como tratar dessas 2 temáticas importantes com as crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. Então havia as oficinas que a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas temáticas e sobre como a gente trabalhou junto com as crianças. Antes disso, eu queria apresentar também mais 2 produtos que a gente planejou, executou e com muito carinho a gente gestou e eles estão prontos. Vocês vão receber um deles no final do nosso encontro, que são as cartilhas. A gente propôs uma cartilha que vai tratar desses 2 eixos e nessa cartilha a gente vai convidar esse educador viajante para viajar conosco nessas temáticas, né, atravessar um pouquinho esses processos e explicar, ter um pouco do passo a passo de como a gente trabalha com as atividades,
como parte um pouco desse lugar da contação de história, né? As duas histórias contadas, dentro do primeiro eixo, o eixo 1, que é o eixo étnico-racial, a gente tratou da história de Chico Rei e da Rainha de Jaú. E no eixo 2, a gente trouxe as mulheres do Vale de Jequitinhonha. Então, acho que são histórias que nos aproximam, né? A gente somos povos de diáspora africana, então a gente tratou de África, mas a gente tratou também de Minas, mas dessas Minas que são tantas, né? Então, a gente viaja até o norte de Minas para contar um pouco dessas histórias, que também elas se encontram muito com as nossas histórias. Então tem uma cartilha que vai tratar e vai subsidiar também para que essas atividades sejam multiplicadas dentro do ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente que a gente trata com carinho do que a gente acredita que é a educação. E as escolas também foram contempladas com um kit pedagógico que vai trazer um pouquinho desses elementos que o museu compartilha, né? Então, dentro do nosso kit vai um pouquinho do pigmento mineral, que é um dos materiais utilizados para a confecção das máscaras, que é a atividade prática do eixo 1, né? Então tem pigmentos. A gente vai contar um pouquinho, vocês ainda vão visitar o museu hoje, né? A maioria não conhece, a gente vai contar um pouco dessa história dos minerais do museu. Então tem algumas amostras que as escolas recebem, né? A máscara, que é um molde, né? A gente tem 3 moldes diferentes para que as educadoras e educadores possam multiplicar as ações. E vai um pouquinho disso tudo aqui, um moldezinho de argila, que é a oficina que a gente traz para o eixo 2, que a gente vai falar do Vale de Jequitinhonha. É a argila, onde a gente vai confeccionar estruturas, né? A gente vai tratar um pouco desses processos. E aí eu queria compartilhar com vocês hoje sobre um projeto que para a gente é muito caro, muito querido, nesse lugar de atravessar mesmo e de compartilhar o que a gente acredita da educação. Eu acho que a educação, ela parte do lugar da educação formal. Eu acho que o trabalho que vocês fazem dentro de sala de aula é fundamental e importante. A gente sabe também que ele parte de casa, né? E também ele extrapola um pouco esses muros e vai para a cidade. Então, vamos para os espaços culturais, vamos para as praças, né? Vamos ocupar esses espaços para dialogar sobre vários temas. E aí tem esses objetos aqui, aposto que vocês ficaram curiosas, não? Eu sou muito curiosa, a gente ia chegar doido para olhar ali na mala. Mas a gente vai desvendar, né? Vou contar para vocês o que tem dentro dessa mala, porque que ela está aqui, né? Ela e o tambor são nossos companheiros nessas visitas então, que a gente faz na escola, que a Jana conta do projeto. O que acontece? O projeto, né, como a Jana falou, ele nasce de uma necessidade que a gente sentiu de alcançar a educação infantil, que não mais nos alcançava aqui no museu, né? Porque os alunos menores de 5 anos não podiam vir aqui. E aí nasce dessa necessidade de encontrar esse público novamente, talvez encontrar outros públicos que também estão nas escolas e não necessariamente são as crianças, né? A gente tem vocês aqui hoje, a gente vê que também são públicos que talvez acessem o museu, algumas pela primeira vez, como vocês disseram. E a gente é esse esforço para sair das paredes do museu, para levar o que a gente produz aqui dentro, o conhecimento que a gente constrói aqui dentro, e tudo isso pensando no território da infância, né? Então, por isso que a gente tem essa escolha metodológica específica, que é de contar uma história, depois fazer uma oficina. A gente leva um pouco do brincar, nós que somos os viajantes que levamos as histórias das oficinas, a gente leva o nosso brincante também. A nossa ideia é levar essas discussões, que são complexas, né? Tanto para nós adultos, ainda mais para as crianças, mas a partir de um território que seja comum e que seja acolhedor para elas, assim. Então a brincadeira, a infância, todas essas coisas acabam se entrelaçando no que a gente levou. E essa mala que está aqui, ela é a nossa companheira em todas as visitas, assim. Ela tem várias coisas que a gente conta, né, que a gente descobriu, encontrou, ganhou durante as nossas viagens, mas na verdade elas são recursos pedagógicos que a gente tem para poder trazer essas discussões para a criança, mais uma vez, num território que seja acolhedor para elas. Então a gente tem alguns elementos que a gente leva. Eu vou mostrar primeiro do primeiro eixo que a Janaína citou, que é o eixo étnico-racial, que é o eixo que a gente vai falar. A gente vai trazer as questões de antirracismo, a gente vai falar um pouco sobre diversidade, sobre preconceito, e a gente também fala das relações Brasil-África. Então, na história do Chico Rei, a gente traz essa história não como uma história nossa, mas como uma história que a gente ouviu quando a gente estava na nossa viagem até a África. E lá a gente descobriu, conhecemos, e a gente está trazendo para os alunos essa história. Esse mapa é nosso companheiro, que ele é um mapa interativo analógico. Então, assim, a gente, além de ter
mostrando os dois territórios, né, que a gente conta que a gente atravessou. Então a gente tem a Minas Gerais aqui na Chita, que é de onde a gente saiu, e a gente tem o território do Congo na Capuana, que é um tecido africano. E a gente tem vários pequenos elementos que a gente vai montando para trazer esse novo território para a criança. Então a gente fala de, por exemplo, talvez a criança já saiba que na África tem girafa, tem alguns animais, tem um grande deserto. Mas a gente fala, olha, a África também tem uma cidade muito grande. E a gente para, a gente conta que lá tem grandes cidades, a gente cola aqui no mapa. A gente cola aqui no mapa para poder mostrar essas outras coisas que às vezes não fazem parte nem da nossa visão de África, imagina das crianças, por exemplo. Aí a gente traz algumas coisas que falam dessa relação, então a gente brinca que tem ouro aqui, tem ouro em África, aí a gente cola e coloca. Tudo isso para criar para a criança, tipo assim, novos territórios, para ela entender de uma nova forma essas relações e o que a gente pode descobrir dessas relações. Sempre visando a questão do antirracismo, da educação antirracista e de um outro jeito de pensar a África. Vou falar só o rei de Júlia aqui, porque a gente tem o rei de Júlia de Madagascar. Você já viu de Madagascar, né? Todo mundo já viu. Só porque ele é bem comum entre as crianças. Para além do mapa e desses elementos, a gente também tenta trazer a questão da arte, da cultura. Então a gente tem a máscara africana, que a gente leva nas visitas. Ela se relaciona tanto com o que a gente está contando, porque quando a gente está falando de arte e cultura, a gente também está falando de ciência e tecnologia, né? Se a gente for parar para pensar que para transformar um pigmento mineral em uma tinta que eu quero usar para pintar, seja o que for, ali tem conhecimento envolvido. Então eu conheço, por exemplo, o solo que eu estou pegando aquele pigmento, eu conheço o aglutinante, que é o que eu vou usar para deixar aquilo ali com uma consistência para virar tinta. Então tudo isso também passa muito pela própria narrativa do museu, né? Que é o que a gente está falando aqui sempre de ciência e tecnologia. Então a gente tem a máscara, a gente leva essa como exemplo e a gente leva as máscaras em craft, né? Que são os exemplos que as crianças vão fazer. Elas sempre podem pintar a máscara da forma que elas querem, não tem um padrão. Mas é nessa ideia da gente também pensar a cultura africana, dos diversos países africanos, a partir de um território que pode ser comum, que é a arte e a cultura, por exemplo. E agora tá tranquilo? Sim. Para além disso, a gente tem outros elementos, e só no eixo 1, viu, gente? A gente tem a capulana, que é esse tecido que eu citei, que é um tecido bem feito, vocês vão ver, pouco colorido, né? Assim, é um tecido tradicional de África, não tradicional no sentido elitista, mas tradicional no sentido que a gente encontra ele em diferentes territórios de África. Então a gente leva para as crianças também terem uma noção disso. O tecido também, de novo, passa pela ciência e tecnologia, né? A gente pensar que é uma mão de obra que produz o tecido para os seus diversos usos. Vocês conhecem, gente? Eu nunca tinha visto uma capulana. E é incrível, né? Essa capulana aqui de África, ela lembra muito o nosso chitão, né? Aqui no Brasil. Só que ela tem uma questão de ser original ou não. Geralmente ela tem os dois versos pintados. Tem esses estampas muito fortes, né? Ela lembra do chitão aqui. E que é usado para muitas funções, né? É um tecido popular. Né? Aqui a gente acaba trazendo um pouco dessa afrodescendência dentro de um espaço nobre. Mas é um tecido que as mulheres vão usar como turbantes, como roupa, para carregar os bebês, carregar os elementos, né? Tá, e para além disso, a gente também vai ter as referências de imagem. A gente tem as referências de imagem aqui. A gente não traz nenhuma representação de imagem nem do Chico Rei nem da Rainha de Jaó, até porque a gente não sabe como eram os rostos dele, então por uma questão de respeito e a gente não repetir o movimento que a gente está tentando desconstruir, né, que é o movimento de padronizar os povos de África, mas a gente traz uma referência para a criança ter uma referência de imagem quando a gente fala de um rei e rainha negros. Porque assim, eu não sei para vocês, mas eu penso que eu, quando criança, dificilmente eu ia pensar num rei negro e numa rainha negra. Eu ia pensar, sei lá, em personagens da Disney, no máximo. Assim. Então é para a criança também ter essa outra referência. Essa imagem aqui é de uma mulher de Ashanti. Ashanti é um outro povo africano, não é o mesmo povo africano. Mas a gente leva porque as mulheres de Ashanti, elas têm uma tradição de trabalhar o ouro, e não só trabalhar o ouro fazendo adereços, mas de participar de todas as fases de transformação do ouro, desde a extração até a transformação em ferramentas, adobos e coisas diferentes. Isso aqui também é parecido. Aí, para além disso, nesse eixo, a gente
tem também a questão dos minerais, como a Jana mostrou, que se relaciona muito com o acervo do museu, né? Sabendo que grande parte do nosso acervo é um acervo de longa duração de mineralogia. Então a gente também leva porque essa atividade, arte, cultura, ciência, tudo vai conversar com um acervo que a gente pensa aqui dentro, a gente questiona aqui dentro e quer levar mais uma vez para esses públicos que às vezes não nos alcançam. Vocês têm alguma pergunta até agora? Tranquilo? Sim. E os desdobramentos, gente, com as crianças, eles são vários. Assim. Então a gente leva elementos, a gente leva discussões e as crianças nos levam, né, nessa viagem para onde elas se identificam, para onde elas se... E é muito legal que, assim, sempre acontece alguma coisa, sempre rola alguma coisa. A gente tem o nosso cortejo que a gente faz depois de tudo, que a gente sai cantando e dançando com as crianças, porque afinal de contas a história do Chico Rei também se relaciona com o nascimento do Colgado, né? Então a gente faz questão de pontuar isso, para a gente ter uma pequena dançando e cantando com as crianças ali depois da visita, que é bem legal. Isso tudo só no nosso primeiro eixo, que é o eixo étnico-racial. A gente tem o segundo, que é o de gênero e mineridades, que, como a Jana bem falou, a gente já vai para um outro território, que a gente vai ali para o norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha. E a ideia é trazer uma discussão sobre o trabalho tradicional feminino, né, entre muitas aspas, mas o trabalho de fazer bonecas, as bonequeiras do Jequitinhonha, né, bonecas, moringas, artesanato com argila, na verdade. E aí a gente leva nessa história, a gente vai lá para o Jequitinhonha para conhecer a argila que tem na margem dos rios do Jequitinhonha, que a gente ficou sabendo que dá para fazer muita coisa com ela. E nessa viagem a gente conhece a Dona Isabel, que é baseada na Dona Isabel bonequeira, mas não é ela. E ela nos ensina, ela nos conta sobre a argila, nos conta sobre esse trabalho que é comunitário, que passa de geração em geração, e que também é o meio de vida e resistência dessas mulheres, né, nesse território. E aí, nesse eixo, a gente leva a nossa bonequinha de argila, do Vale de Jequitinhonha. A gente brinca muito com a coisa da viagem, então a gente tem as fotos que a gente mostra, a gente tenta mostrar o Rio Jequitinhonha, né, também para desconstruir o estereótipo de que o norte de Minas não tem nada, né, muito pelo contrário, é uma área muito rica, principalmente se a gente pensar em cultura e tradição. A gente tem umas imagens da argila, né, que a gente fala que a gente viu o ateliê da Dona Isabel e lá que ela nos ensinou a mexer com a argila e fazer coisas com o barro. Depois vocês podem se aproximar dos objetos, tem, né, os objetos menores, tá? E, para além disso, né, como a Jana falou, as duas oficinas elas se relacionam com, as duas histórias se relacionam com oficinas. Então, na primeira a gente tem a pintura das máscaras africanas e nessa a gente tem as crianças manipulando a argila, fazendo o que elas querem com a argila. E é muito legal, né, porque além delas entrarem na viagem com a gente escuta, parece massinha, a gente fala, mas é massinha da natureza, essa massinha aqui é natural. E é sempre muito legal a vivência, porque ali elas vão moldar coisas que elas imaginam, coisas que elas querem. Numa visita essa semana a gente ouviu, a menina falou que ia ensinar a avó a mexer com a argila, eu achei isso a coisa mais legal do mundo, né? Porque pensar era ensinar a avó a mexer com a argila. Então é muito legal que as crianças elas sempre vão se apropriar disso que a gente está levando, às vezes do jeito que a gente nem pensou, né? Vai para além do que a gente desejava. Acho que é isso. São os atravessamentos, né? Esse exemplo que a Alô traz é muito simbólico para esse processo, desse convite que a gente faz, né? Então as pessoas vão se reconhecer naquele lugar, né? Vão se reconhecer naquelas atividades. Eu acho que ele cresce um grande diálogo para a gente trabalhar com o que a gente acredita, né? Numa educação antirracista, transformadora e libertadora. Eu acho que é um pouquinho de toda essa reunião, de todas essas ideias, né? Que a gente propõe para o Museu através da cidade.
Um pouquinho de tudo que a gente falou hoje, né? Está nessa cartilha proposta do projeto. A gente vai contar um pouquinho dos 2 eixos, trazer algumas abordagens da educação infantil, tem o passo a passo dos processos, todas vocês vão sair com a cartilha hoje. E para a gente continuar nos próximos momentos, eu queria propor que a gente ficasse de pé. Eu acho que a gente pode fazer isso de forma simbólica agora. Eu queria propor um abraço coletivo. Podemos? Queria que vocês escolhessem uma pessoa que estiver mais próxima ou até mais longe para que vocês olhassem bem no rostinho dessa pessoa, dessa educadora, desse educador, desse cuidador, desse que dá amor. Eu acho que esse é o processo de construir os ofícios juntos, construir essa rede potente. E obrigada por esse momento.